Obrigada, Joana, pelo teu sim. Obrigada por estar aqui conosco. Bem-vindo ao Chá com Bíblia. Amém, Érica, amém. Amém, glória a Deus. Obrigada a você, né, pelo convite, pela confiança. Louvado seja o nome do Senhor. É um desafio. E a minha maior oração nesses dias tem sido, Senhor, apesar de, né, apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, que o Senhor seja governe, que o Senhor de fato flua, né, por meio de mim. Seja o Senhor falando, né? Não seja eu, mas seja o Senhor em todo o tempo. Então, obrigada a todas que estão aqui. Obrigada pela presença de cada uma. Deixa eu passar aqui que eu estou no celular, então não consigo ver todo mundo, o rostinho. Deixa eu só passar para eu ver. Que bênção. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Depois a Erika pode me falar quem está aqui, que está aqui, que mora no Brasil, que não está na Europa. Deixa eu ver, levanta só o dedinho assim, ó. Fica com o dedinho levantado, que eu vou dar uma passada aqui para eu ver. Amém. 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 Tem umas que não estão podendo abrir, que eu sei que estão no trabalho, né, Erika? A Rosilane mora na França, a Sônia está no Brasil e a Beatriz, eu acho que também está no Brasil. Amém, amém. Então, somos aqui mulheres de localidades diferentes, que o Senhor nos conectou, né, com um único propósito, que o nome dele seja engrandecido, para que o reino dele seja, de fato, declarado e espalhado pelas nações da terra, né? Seja proclamado pelas nações da terra. Amém. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Amém. Eu preciso fazer um pedido agora. Eu estava orando, eu estou feliz no Espírito, mas eu realmente acabei de ler um comentário e eu acho que a Silvana está completamente certa. Nós gostamos de tirar uma foto e nós vamos tirar foto agora no começo, porque depois eu acho que não vai ter jeito. Então tá, vamos lá, vamos tirar uma foto. Depois eu vou estar com a cara inchada, a Silvana já notou que no final eu vou estar com a cara inchada. Ela falou, Érica, tira logo essa foto, pelo amor de Deus. Érica é uma mulher bem quebrantada, não é? E eu fico também super quebrantada quando eu vejo Érica, quando eu ouço Érica também. É melhor a gente fazer agora que está todo mundo bonitinha. Amém. Vamos tirar uma foto bem linda para o Senhor, para a gente colocar no nosso memorial, esse memorial que a gente está construindo para o Senhor, para agradecer a cada dia a misericórdia e o amor dele por nossas vidas. Amém? Eu não sei, acho que a Rosilane não pode abrir a câmera, a Sônia está abrindo, a Rubi eu acho que também não pode abrir, a Urânia eu creio que ela não pode abrir a câmera agora, mas meninas, ela conseguiu abrir. Então vamos abrir, está todo mundo com a câmera aberta, só a Beatriz que eu não consigo vê-la. Beatriz, você tem que abaixar um pouquinho o telefone, que eu só estou vendo um pedacinho assim da sua testa. Agora sim, melhorou! Abaixa um pouquinho mais, que agora eu estou aqui, ó. Aí! Ótimo! Vamos lá, um sorriso bem bonito para Jesus, para a gente guardar esse momento. Amém? 1, 2, 3. Tadá! Deixa eu tirar mais uma. Yes! Isso! Até a Irânia conseguiu abrir a câmera. Maravilha! Irânia, depois eu preciso conversar contigo, viu? Para ver se a gente consegue alinhar para você estar aqui em setembro, tá? Então tá bom. Gente, não vou interromper mais a pastora. Só para... Ui! Gente, tem uma mosca aqui, desculpa. Érica, pode me chamar de Joana, à vontade, tá? Estamos entre amigas aqui. Amém, amém. Fique à vontade. Que alegria, Joana. Então, gente, vamos deixar a Joana transbordar tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Amém? Érica, por favor, Érica, só me fala quanto tempo mais ou menos vocês costumam fazer. 30, 40 minutos, fica tranquila, 40 minutos, de repente 45 minutos, não tem problema, deixa o Espírito Santo te usar, Ana. Amém. Qualquer coisa você me dá um sinal de alerta, tá? Porque eu, às vezes eu vou e aí não tô ligada no aqui okay. no tempo.
Tá. Amém, queridas, amém. Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu tenho algo assim muito. Eu me identifico bastante com a Érica no seguinte: esse amor que ela tem pela palavra, né? De estudar a palavra, de ensinar a palavra, de ler a palavra. E ultimamente o Senhor me permitiu conectar o meu coração mesmo ao dela, né? De sentir isso nela, esse amor, esse prazer que ela tem, né? E eu acho isso extraordinário, Érica, na sua vida, né? Esse compromisso que você tem, esse zelo que você tem, essa disponibilidade no coração, apesar de tantas coisas, né? Porque você tem o seu trabalho, você tem sua família, tantas outras coisas, mas você está ali diariamente. Eu sei que é um desafio, né? Estar diariamente, né? Então, imagino quantas e quantas situações acontecem para te impedir, mas você permanece apesar de, né? Então, o tema da nosso mês de julho aqui, né? É permanecer apesar de. E eu estava em oração, Senhor, o que, que eu vou falar? Porque esse tema, né, permanecer apesar de, existem, a gente pode abranger bastante, né? A gente pode abrir para várias circunstâncias das nossas vidas, né? Então, o Senhor, para cada uma de nós aqui, com certeza, deve estar pedindo para a gente permanecer em alguma área ou alguma questão específica de nossas vidas, né? Então, talvez você seja aquela que o Senhor está pedindo para você permanecer no seu trabalho apesar de, né? Apesar das dificuldades que tem se levantado, mas o Senhor fala, olha, permaneça, eu ainda tenho algo ali. Ou uma outra situação, você está querendo se mudar e o Senhor fala, ainda não, permaneça nessa cidade, né? Porque eu ainda tenho algo ali. Enfim, então, várias questões, né? Várias situações das nossas vidas, quer seja em relação ao chamado, né? Quer seja em relação a um projeto que Deus entregou na sua mão, né? E às vezes você não está vendo fluindo da forma como você gostaria, talvez você não esteja vendo ainda frutos como você gostaria, e o Senhor está falando, mas permaneça, né? Permaneça porque você vai ver, né? O fruto disso, e vai valer a pena, né? Porque a gente sabe, a palavra do Senhor declara que tudo que a gente faz para Ele não é em vão, né? Vai valer a pena. Tudo que nós fizemos para o Senhor, existe uma recompensa. Então, eu estava em oração, Senhor, o que eu vou falar em relação a permanecer, né? Então, como esse é o primeiro, né, Zoom do mês de julho, eu estava refletindo muito sobre isso e o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que, primeiro de tudo, né, para que a gente consiga permanecer nas outras áreas das nossas vidas, né, quer seja em chamado pessoal, né, espiritualmente falando, quer seja na nossa rotina mesmo, no cotidiano, em situações específicas das nossas vidas. Mas o Senhor ministrou ao meu coração. Primeiro, a gente precisa aprender a permanecer nele. Então, não tem como, né? A gente, quer dizer, até tem, a gente até consegue, né? Permanecer nas outras coisas, mas com muita dificuldade, na força do nosso braço, né? Com muito suor, com muito esforço. Mas se a gente primeiramente aprende a permanecer nele, né? O que é que ele fala? Se a gente permanece nele, simplesmente os frutos eles vêm. E eu não sou boba nem nada, eu trouxe aqui hoje uma passagem para a Érica me ajudar, né? Porque eu também tenho acompanhado os stories dela e eu vejo que a Érica é também uma agricultora, né, Érica? É uma agricultora. Então, assim, eu vi que a Érica tem plantação de cereja, ai que delícia, amo. Eu acho que você, Érica, eu não sei se foi você que eu vi também cuidando de videira, Érica, você também tem? Foi você? Tenho. Tem dois pezinhos, dois pezinhos. Pronto, então essa é a palavra, eu vou levar essa palavra que o Espírito colocou no meu coração e eu tenho certeza que a Erika vai me ajudar com isso, porque ela tem experiência na prática com isso aí. Então, a palavra está lá em João 15, né? Vamos abrir, né? Porque essa é a característica da Érica, né? O chá com Bíblia é isso, né? Abrir a Bíblia, acompanhar, né? A palavra mesmo, lendo versículo por versículo. Essa é bem a cara do chá com Bíblia, é uma das coisas que eu amo do chá com Bíblia. Então, João 15. Eu vou ler para vocês essa. Ah, olha, tem alguém falando, a Nori, que tem pé de uvas. Ótimo, tem vídeo. Olha aí. Então, vocês já vão me ajudar com essa palavra. Glória a Deus. Tenho duas pessoas aqui para me ajudar com isso. Então, João 15, a partir do versículo 1.
fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Gente, antes de continuar a leitura, fiquem à vontade, tá? Para interagir, para falar, né? Para a Érica mesmo, a Nori, que tem essas experiências, pode compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Aqui a gente estamos entre amigas, né, Érica? Estamos Amém. entre amigas, então fiquem à vontade. Amém. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Eu acho muito interessante essa parte, porque Jesus já começa falando sobre isso, né? Ele, olha, quem não dá fruto, ele corta, né? E ele é bem direto, né? Ele já começa assim, bem direto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui a gente também vê uma referência em Efésios 5:26, né? Eu anotei aqui do lado, que fala sobre a questão da mulher, né? Que o homem, ele santifica a sua esposa pela lavagem da palavra. Então, a palavra de Deus é essa que nos purifica, né? E que nos limpa. Vamos lá, continuar. O fone aqui está caindo, peraí. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente vai até aí, tá bom? E vamos começar com esse versículo 2 aqui, quando Jesus diretamente ele fala de uma forma bem direta, bem clara. Ele diz que o ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo. E aí é que eu gostaria que Érica e a outra irmã aqui que tem videira, talvez elas consigam me ajudar com isso. Porque eu perguntei para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, na continuação daqui da leitura, Jesus vai falando que quem está nele, o ramo que está nele, dá fruto. Então, como é que pode a gente estar no Senhor e a gente não dar fruto, não é? Vocês já pararam para questionar isso? Parece ser um pouquinho contraditório, né? Se o próprio Jesus fala que a gente precisa permanecer nele, estar nele, para dar fruto, mas ele também fala aqui que aquele que está nele e não der fruto é cortado, como pode isso, né? É um pouco contraditório. Mas então, irmãs, eu fiquei pensando sobre isso e eu creio que foi o Espírito Santo, né, que trouxe ao meu coração. Então, as irmãs aí que a Nori e a Érica, talvez elas possam me ajudar com isso, se foi do Espírito ou se foi da coisa da minha cabeça, né? Então fiquem à vontade para me ajudar com isso. Mas o que vê no meu coração? Um ramo, né? Ele estando na videira, esse ramo que não está dando fruto, alguma coisa está impedindo que a seiva, né, que vem da videira, que aquele alimento, que a vida que vem dela, chegue a esse ramo. Alguma coisa está impedindo. Alguma coisa no ramo está bloqueando para que essa seiva chegue até ele. Eu estou certa, minhas irmãs? Tá. É isso, Nora? É isso, Érica? Quando você falou, eu me lembrei da última vez, algumas semanas, que meu marido podou a videira.
E eu observei, e agora me veio muito forte isso, que tem o galho tronco, e tem os galhos, os ramos. Só que tem alguns que são ramos que saem do ramo. Tá. E esse algumas vezes não dá. Certo. E tem galhos que estão muito escondidos. Então, não chega a luz. Então, ele também não dá. Mas a maioria dos que eu vi que não estão dando são ramificações que já sai uma ramificação, já sai uma terceira. E ali você vê que não está saindo mais frutos. E esses ramos, ele enfraquece o ramo grande, porque ele toma energia para crescer. E quando ele toma energia para crescer, o ramo principal não vai dar fruto. Não dá fruto. Isso é muito interessante. E é por isso que Jesus fala que é preciso cortar. Nori, tô certa? Deixa eu cortar. Tá. Olha aí. E é por isso que precisa cortar, porque exatamente esse ramo que não vai dar fruto, ele vai sugar a energia, né, daqueles que provavelmente estão dando fruto, não é isso? Então ele precisa ser cortado. Então, assim, isso veio no meu espírito, né? Eu não entendo nada disso, minhas irmãs. Então eu creio, amém, Senhor. Foi algo que o Senhor trouxe no meu coração. E alguma coisa nesse ramo, o problema não está na videira. O problema está nesse ramo, alguma coisa está bloqueando, é isso? Para que chegue, né, essa seiva até ele, para que chegue essa vida até ele. E aí onde é que o Espírito Santo foi me guiando, né? E eu não vou trazer, não vou ler esses textos aqui, eu só vou citar para vocês depois verem com calma, porque a gente não tem muito tempo. Mas assim, o Espírito Santo ele me guiou a exemplo de Israel, né? Porque lá em Romanos, deixa eu citar para vocês para eu não errar. Romanos 11, anotem por favor para depois vocês olharem, lerem direitinho. Romanos 11, versículo 20, 23, 24, 25 e 26. Amém? Conseguiram anotar todas? A partir do 20 a partir do 20, até o 26. Até o 26. O que acontece com Israel, né? Israel, Jesus veio no tempo oportuno, né? Ele não veio nem antes nem depois, mas ele veio exatamente no tempo que o Senhor tinha determinado para ele. E o povo de Israel não creu, né? Claro, alguns individualmente creram, né? Claro, Jesus formou os discípulos dele, né? E os discípulos dele, tinham muitos que creram, muitos que seguiram o Senhor, mas enquanto nação, enquanto povo, né? Eles não reconheceram o Senhor, não reconheceram o Messias. Estavam à espera esperaram por tantos anos o Messias, o Rei, estavam diante dele e não o reconheceram, né? Então, lá em Romanos vocês vão ver a partir do Paulo, ele vai explicar bem isso, né? No capítulo 11, sobre essa questão. Eles não creram. E por eles não crerem, o que acontece? Existem duas coisas que vocês vão ver nesse estudo aí de Romanos que bloquearam, digamos assim, né? Que permitiram essa corta, né? Essa poda, né? Porque ali Paulo ele vai dizer que Deus ele precisou cortar Israel da videira. Ele cortou, mas depois ele vai enxertar. É propósito do Senhor, né? Ele cortou para que os gentios pudessem ser enxertados nessa videira, para que essa glória pudesse chegar até nós, para que nós pudéssemos conhecer o Senhor. Para isso também Israel foi podado, mas no tempo certo, Israel como nação, né? Não como pessoas individualmente, porque a gente sabe que pessoas individualmente já tem acontecido, pessoas, né, judeus já têm se convertido, mas como nação, no tempo em que Jesus, né, voltar, antes de Jesus voltar, Israel será enxertado novamente nessa videira, né? Então, mas o que aconteceu ali? Por que Israel foi cortado, né? Duas coisas eu observei estudando esse capítulo 11 de Romanos. Desobediência do povo de Israel e incredulidade. Incredulidade, porque eles não creram no Senhor, não creram em Jesus, e a desobediência deles, enquanto nação, desobediência
aos mandamentos do Senhor, enquanto povo, duas coisas fizeram com que Israel pudesse ser cortado ali, daquela videira. Então, minhas queridas, eu penso que uma das coisas, uma das principais coisas que faz com que a gente esteja na videira, né, teoricamente. Não, nós somos cristãos, cremos no Senhor, estamos nele. Mas uma das duas coisas que impede com que a gente receba essa vida que vem dele e a gente frutifique é a desobediência e a incredulidade. São duas coisas muito fortes diante do Senhor, né? Desobediência e incredulidade. Porque a partir daí, as demais coisas, elas vão, sabe, acontecendo ali, né? Quando você não crê, você acaba andando de acordo com a sua vontade. Quando você não obedece, com certeza você anda de acordo com a sua vontade, de acordo com a natureza humana. Então, quando você não crê, você também fica escravo da sua própria mentalidade, dos seus próprios ideais, das suas próprias convicções, né? Então, são duas coisas que a gente precisa parar para refletir, né? Sobre incredulidade e desobediência. Então, Jesus agora começa a falar sobre aqueles que estão nele, né? Que estão nele e que permanecem nele. Então, ele vai falar assim: olha, vocês precisam permanecer em mim. E se vocês permanecerem em mim, apesar de qualquer coisa, né? Porque esse é o tema nosso aqui, permanecer apesar de qualquer coisa, né? Vocês vão frutificar. E Deus deseja que a gente frutifique. Porque os nossos frutos não é para nossa glória, é para que ele seja glorificado. E aí Jesus, ele vai falar aqui, ele vai ser muito claro. Ele vai dizer aqui no versículo 9, ele vai dizer o seguinte, né, que a gente precisa permanecer no seu amor, né? Permanecer nele é permanecer no amor dele. Aí ele vai falar, e como que a gente permanece nele? Como é que a gente permanece no seu amor? Aí o versículo 10 ele dá a resposta. Se a gente obedecer os seus mandamentos. Ele fala, se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu permaneço no amor, né, de Deus, do meu Pai. É obedecendo. E aí, tem alguns versículos aqui que eu também, não sei se a gente lê ou se a gente cita por causa do tempo, mas deixa eu ver se eu consigo ler pelo menos um com vocês, né? 1 João 2:6. Alguém pode abrir 1 João 2:6? Para não ficar só eu lendo aqui, para a gente interagir. Posso ler, Érica? Pode. Então, é 1 João 2, 6. 2:6, né? Espera. Eu tinha me confundido, perdão. 2:6. E estavam ali postas 6 talhas. É essa, irmã? 1 João. 1 João. 1 João, 6. 2:6. 2:6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ok. Então, ele é o exemplo, né? Aquele que permanece nele precisa andar como ele andou. Então, que ele fala aqui. Vocês precisam permanecer no meu amor assim como eu permaneço no amor do Pai. Quem pode abrir João 14:21, por favor? Evangelho de João. Evangelho de João 14:21. Eu tenho aqui. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Amém. Mais uma vez, falando sobre obediência aos mandamentos, né? E aquele que me ama é amado também do meu Pai, e eu me manifestarei, me revelarei a ele, né? Mas outro aqui versículo para gente, eu queria assim deixar bem mesmo assim no nosso coração essa questão do
de amar o Senhor, a ligação que Jesus faz entre amar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Então, João 14, versículo 15. Alguém pode ler? Quem abriu João está bem pertinho, né? João Sim. 14, versículo 15. Se você me ama, pode ler. Pode ler, pode ler. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém. Amém, amém. E aí, minhas irmãs, né? Jesus ele vai deixar aqui bem claro qual é o mandamento, pelo menos nessa passagem aqui, qual é o mandamento que ele está querendo que a gente de fato obedeça, né? Fique claro para a gente, bem líquido, sem esconder nada da gente. Sem a gente ficar pensando, Senhor, mas que mandamento? Qual mandamento, né? Mas ele deixa muito claro aqui. Então ele fala assim, ó, versículo 12, João 15, versículo 12. Ele fala: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele deixa muito claro que o mandamento que ele quer que a gente obedeça nessa passagem sobre. Então, ele fala sobre permanecer nele. E ele explica sobre isso. Vocês vão permanecer em mim. Como que vocês sabem que vocês estão em mim? Como que a gente sabe que a gente está nele? Aí ele vai falar, se você obedecer os meus mandamentos. E o meu mandamento, para não deixar dúvida nenhuma para a gente, o meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros. Então, a prova de que realmente a gente está permanecendo no Senhor, o fruto é o amor. Eu não vou falar exatamente o fruto, mas eu posso falar assim, a semente desse fruto, está lá dentro desse fruto, né? É o amor. É o amor que a gente expressa uns pelos outros, né? E eu queria também deixar mais alguns versículos aqui para vocês sobre essa questão do amor, amar uns aos outros. E às vezes também pode surgir até dúvida no nosso coração. Por que Jesus não falou assim, o meu mandamento é esse? Porque em outras passagens, né, a gente vê sobre isso. Amar o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Né? E o segundo que ele fala, Jesus maior desse, amai uns aos outros como a si mesmo. Né? Mas Jesus aqui, especificamente, ele não vai falar sobre amar a Deus acima de tudo, pelo menos nessa passagem da videira. Ele fala sobre amar uns aos outros. Né? Mas eu acredito, irmãs, do fundo do meu coração, que já está implícito isso. Né? Como a gente vê lá em 1 João. Deixa eu achar aqui para vocês. 1 João. Vamos ler 1 João, deixa eu ver se é esse. Se não for, tem um mais 4, aqui. 7, não? Não. 1 João 4, 1 João 4, 20 do 20 ao 21. 1 João, epístola. 1 João 4, 20 ao 21. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isso mesmo. Isso. Sim. Alguém quer falar mais? Não, alguém ia falar não, né? Não. Então, assim, já está implícito, né? Porque quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão que vê, está ali do seu lado, na verdade, não ama a Deus. Então, quando Jesus fala, a gente precisa... Sim? O João também, 1 João 4, 7 e 8 também fala. Exatamente, 4, 7 e 8. Você quer ler? Sim, Pode ler. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que Jesus fala, assim, ó, para mim, ele deixou bem claro. Se você conseguir amar o seu irmão, com certeza a Deus você já ama, né? Então, se a gente consegue amar o irmão, isso é consequência da gente amar a Deus, né? E esse amor
que vem do Senhor e preenche o nosso coração e faz com que a gente ame o outro, né? E também fala em 1 João 3, 23 ou 24, fala o seguinte: ora, seu mandamento é este, mais uma vez afirmando o mandamento, né, do Senhor Jesus, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Mais uma vez falando sobre guardar os seus mandamentos. 1 João 4, 12 e 13, versículo 12 ao 13, fala o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. Então, mais uma vez, a prova de que nós saberemos que estamos permanecendo no Senhor é amando. É amando uns aos outros, né? E eu sei que é Desculpa, um desafio. Sim, desculpa. pode falar. O anterior de João 4, 12 e 13, qual era, por favor? 1 João 3, o Sim. versículo 23 e 24. Obrigada. Amém. Eu estou aqui falando com vocês e a minha filha está de frente para mim, de 7 anos, com uma bota, andando aqui na minha frente. Tá fazendo vida de mãe, vida real, né? Desse jeito, tá aqui de pé na minha frente com uma bota. Então, minhas amadas, não é fácil, né? Mas, olha, é muito interessante essas duas passagens que acabamos de ler, né? Em 1 João, desculpa, em 1 João 5, capítulo 3, e 1 João, capítulo 4, que no final ele vai falar aqui, pelo Espírito que nos tem dado, nos dois, né? Pelo Espírito que nos tem dado. Então, assim, eu creio que é pelo Espírito. É pelo Espírito. A gente precisa permanecer nele. Essa vida dele vem pelo Espírito. Esse amor dele vem pelo Espírito. E o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Consolador e é o nosso auxiliador, e é aquele que nos ensina todas as coisas, assim como a palavra declara. Ele habita dentro de nós, e é por esse Espírito que é possível. Um fruto, ele não pode, o ramo, ele não vai dar um fruto por si mesmo. Não tem como a gente produzir amor por nós mesmos, por nós mesmas. Só tem mulher aqui, por nós mesmas. Mas é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. E a gente precisa entender isso, a gente precisa... Uma vez eu estava ouvindo sobre isso, nós precisamos aprender a respeitar essa pessoa do Espírito. Quando eu falo respeitar, é claro que eu sei que todos aqui têm esse temor, mas eu falo no sentido da gente se relacionar com ele enquanto pessoa, né? Ele existe enquanto pessoa, ele tem uma pessoalidade, ele tem uma individualidade, ele tem uma característica própria dele. E é muito interessante porque o Espírito Santo, ele não faz nada também para a glória dele. Tudo que ele faz em nós, apesar de que ele é Deus, mas tudo que ele faz em nós é para glorificar o Pai, é para glorificar Deus, né? É para que Jesus, ele também seja proclamado, é para que o reino de Deus, ele seja proclamado. Então, tudo que ele faz é para a glória do Pai e é para a glória do Filho, né? Então, o fruto vem, que o Senhor permite que a gente dê, na medida que a gente permanece nele, independente de qualquer coisa. Eu penso que a semente desse fruto é o amor que vem do Senhor. E eu acho que é um excelente também exercício para nós, da gente pensar o que a gente tem produzido. É por amor às pessoas que estão ao meu redor, né? Porque
Queridas, eu realmente acredito que quando o Senhor fala de amar uns aos outros, amar os irmãos, ele fala da questão dos irmãos na fé, mas principalmente são aquelas pessoas que estão ao nosso lado, no nosso caminho. Ele coloca no nosso caminho, né? E Jesus, ele ainda vai além, né? Quando a gente para pensar na parábola do bom samaritano, Jesus vai além ali, porque ele fala, né? Primeiro, um doutor da lei ali questiona, né, ao Senhor: o que, que eu faço, né? Senhor, Jesus, o que, que eu faço? Mestre, o que, que eu faço para ser salvo? Né? Ele questiona Jesus, ele queria sondar ali Jesus, e aí Jesus, né, transfere a pergunta para ele: o que, que a lei fala? Aí ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, né, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Está lá em Lucas 10, depois vocês podem ler melhor essa história, essa passagem. E amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: então faz isso. Se você fizer isso, você vai ser salvo. E aí ele fala assim: tá, mas então quem é meu próximo? Né? Ali é muito interessante essa passagem, porque não fala de irmãos. Até aqui a gente tem lido em relação a irmãos em Cristo, né? Em relação a amar uns aos outros, em relação a amar o nosso irmão, né? Quem é irmão em Cristo. Mas ali vai além. Ali vai falar de amor ao próximo. Pode ser que não seja irmão, né? Pode ser que não seja irmão. E aquele homem que estava caído ali no meio do caminho, provavelmente não era, né? Mas aquele, e aí a parábola, né, Jesus contando essa parábola, fala daquele homem que estava caído ali. Ele foi assaltado, foi espancado, ele foi largado na rua, e passa um sacerdote e não faz nada, passa um levita, não faz nada, e aí o bom samaritano passa e se compadece dele, vai cuidar das feridas, vai cuidar daquele homem, leva na hospedaria, paga o hospedeiro para cuidar daquele homem, se importa com ele, né? E aí Jesus faz essa pergunta: quem foi o próximo, né, daquele homem? Então foi quem? E aí o próprio doutor da lei responde, né? Foi quem ajudou, quem teve compaixão daquele homem. Então, é isso mesmo. Então, vai você e faz a mesma coisa, né? Então, o próximo são as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho. E eu penso assim, não é pela nossa força, é pelo Espírito, é permanecendo nele, como a gente viu, obedecendo o seu mandamento, recebendo dessa vida dele, se relacionando com ele, e ele vai dando essa graça, ele vai liberando esse amor e essa graça sobre nossas vidas para que a gente consiga amar um ao outro, né? Porque o amor vai além do sentimento, né, minhas irmãs? Não é simplesmente o sentimento, né? Mas são ações, são atitudes concretas, né? Às vezes a gente pensa muito no amor, muito pelo lado do que a gente sente, mas às vezes a gente não sente nada. Mas só o fato da gente se importar, da gente fazer algo que esteja ao nosso alcance naquele momento por aquela pessoa, já está demonstrando o nosso amor. Porque o amor, ele é uma decisão, né, do nosso coração também. É uma decisão da gente fazer aquilo que a gente precisa fazer naquele momento também. Então, antes de qualquer outra situação, né, que você esteja vivendo, que vocês estejam vivendo, que o Senhor talvez esteja pedindo para que vocês permaneçam, né? Seja num trabalho, seja numa situação difícil na casa de vocês, na família de vocês, seja num relacionamento, né? No casamento, seja num projeto que Deus te entregou, né? Mesmo assim, seja algo que o Senhor falou ao teu coração, né? Para que você permaneça nisso, apesar de que você não está vendo muita coisa, mas a gente não vive a fé, isso, a gente não vive pelo que a gente vê, né? A gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive pela certeza daquilo que vai vir, né? Mesmo sem a gente ver. Então, isso é a fé. Então, as diversas situações na vida de vocês que o Senhor está pedindo para permanecer, mesmo sem ver, mesmo sem a gente não está vendo nenhuma mãozinha, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, a gente não está nem conseguindo ver isso, mas o Senhor está dizendo permaneça. Antes de tudo, a gente precisa aprender a permanecer nele, porque ele é a nossa videira, é dele que a gente recebe essa vida,
É dele que a gente recebe os nutrientes necessários para que a gente consiga florescer, né? Para que a gente consiga frutificar para a glória dele, não para a nossa, para que o amor dele, para que o amor dele seja distribuído e seja provado, né? Porque o fruto é isso, né? A gente prova, a gente se delicia. Olha, eu achei lindo, a Érica estava mostrando aquelas cerejas maravilhosas, lindas, e eu fiquei morrendo de vontade de comer. Mas se eu não comer, se ela ficar só lá no cantinho dela, se a Érica não distribuir essas cerejas, né? Para quê? Para que serve? Olha, um fruto é diferente de uma flor, por exemplo, né? Uma flor a gente pode admirar, a gente pode apreciar ela ali, a gente pode até levar para casa ou não. Mas um fruto ele existe para matar a fome de alguém. Ele existe como nutriente, ele existe para saciar a fome de alguém. Ele existe para ser saboreado, ele existe para alimentar, não é? Então, e quando as pessoas se alimentam desse fruto, o Senhor permite que a gente dê, né, enquanto ramos, as pessoas elas estão saboreando, elas estão se deliciando, elas estão sendo nutridas pela vida de Deus, que vem por meio de nós também, pelo Espírito que habita em nós. Elas estão se deliciando, estão sendo nutridas. E nisso o Senhor é glorificado. Não é para nós. Olha, alguém escreveu aí. Por isso o fruto do Espírito. Sim, os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, 23, né? Se eu não estou enganada. Os frutos do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele produz esses frutos em nós, né? Aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é filho, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Quem é filho é guiado pelo Espírito. Quem não é, é guiado pela carne, né? Então, e o Espírito Santo, ele produz em nós os frutos para que as pessoas possam olhar e dizer, ah, Deus é bom, né? Provai e vede, o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, né? Literalmente, provai e ver que o Senhor é bom. Então, os frutos do Espírito, bondade, a paciência, pode observar que são frutos assim que a gente também, de alguma forma, a gente se beneficia deles, mas na sua grande maioria é para o outro, né? Eu vou ter paciência para quem? Para mim mesma? Não, eu vou ter paciência com o meu próximo, né? Vou ser bondosa para quem? Para mim mesma? Não, eu vou ser bondosa com o outro, né? Vou ser amável com quem? Comigo mesma? Tá, né? Tudo bem, mas o amor é o fruto do Espírito, é isso. O amor também é fruto do Espírito, né? Um dos frutos do Espírito é o amor. É por isso que a gente vê aqui João falando, né? Que no final desses versículos que a gente leu, que pelo Espírito que ele nos concede, pelo Espírito que ele nos concede, ele deixa isso claro para nós, né? Então, esses frutos, eles fluem do nosso interior, na medida que a gente permanece em Cristo, obedecendo, né? Obedecendo. E a gente precisa fazer essa inspeção no nosso coração diariamente. Senhor, o que está bloqueando na minha vida os frutos? Frutos do Espírito. O que está bloqueando na minha vida? Existe alguma incredulidade no meu coração? Existe alguma raiz de desobediência no meu coração? Está impedindo que, de fato, o Espírito ele possa fluir e esses frutos possam fluir na minha vida? A gente precisa fazer essa inspeção diariamente, sondar o nosso coração, né? Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, né? Diariamente, porque o nosso coração é muito enganoso, né? Às vezes a gente acha que está fazendo algo legítimo e, é para Deus, mas se a gente for sondar o nosso coração, pode ser que a gente ache alguma coisa do tipo, na verdade eu quero ser reconhecida, né?
Na verdade, eu quero ser recebida naquele grupo. Na verdade, né, eu quero que as pessoas me notem, né? Então a gente precisa sondar o nosso coração diariamente, junto com o Espírito Santo. Ele está aqui, ele habita em nós. E uma das coisas, sabe, Érica, que Ativar o mudo, senão atrapalha. Alguém está falando. Não, O tempo já está acabando, né? Vamos fechar aqui. Mas a gente precisa. Uma das coisas que o Espírito Santo, né, tem me chamado muito esses dias, né? A de fato desenvolver mais e mais esse relacionamento, né, com ele, esse relacionamento com ele, íntimo com ele, né, de olhar para ele e de contemplá-lo, de no meu dia a dia, né, no, na minha maternidade aqui, porque eu estou bem mãe mesmo, com 3 filhas, uma bebê, então estou bem nesse momento assim, bem maternal, né, digamos assim. Então, mesmo nas minhas limitações do dia a dia, eu consegui desenvolver isso, né, de não só ter o meu tempo a sós, porque eu acho que isso é muito importante. E, infelizmente, eu tenho ouvido, Érica, não sei se você tem ouvido isso, mas, infelizmente, eu tenho até ouvido, ultimamente, grandes pregadores, né, até, falando sobre essa questão de oração, pessoas que são bem usadas nessa área de oração, e, tipo, sabe, meio que assim, não se sinta mal se você é uma mãe de bebê e você não tem muito tempo para estar com Deus. Se você tiver pelo menos 15 minutos, em uma semana você conseguir pelo menos ter 15, olha só, em uma semana você ter pelo menos 15 minutos com Deus, tá tudo bem, né? E, e eu já ouvi isso de pregadores nessa área de oração, e eu fiquei assim, ele quis falar no sentido assim, você não vai deixar de ser filha por conta disso, claro, você não vai deixar de ser filha por conta disso, mas mas você não vai conseguir desfrutar do Pai em 15 minutos, uma vez na semana. Você não vai conseguir desenvolver com o Pai um relacionamento de amigo, né? De o Senhor falar assim, se chega a mim, eu quero revelar os segredos do meu coração para você, não é? Como que você vai conseguir desenvolver isso? Esse relacionamento de amigo, de amizade, de um dia você ouvir o Senhor falar assim, Silvana, ela é minha amiga, né? Nori, ela é minha amiga. Tatiana, ela é minha amiga. Não tem como a gente ser amigo de alguém se a gente só passar 15 minutos com ele em uma semana. Não tem. Uma amizade, ela se desenvolve com muito relacionamento, né? Com muito relacionamento. E é uma via de mão dupla. E a gente precisa fazer a nossa parte, o outro também precisa fazer a parte dele. Mas o bom é que Deus sempre está disposto a fazer a parte dele. O Senhor, ele sempre está disposto a se relacionar com a gente. Isso é maravilhoso, né? Às vezes a gente, naquele dia, a gente, Senhor, não consegui, mas o Senhor sempre está ali. Mas eu estou aqui, a qualquer momento. Eu estou aqui, né? Então a gente pode se levantar e dizer, Senhor, o Senhor está aqui. A qualquer momento que a gente buscar, ele disse, se você me buscar, você vai me encontrar. Né? Então o Senhor, ele está disponível. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ser mais intencional e a gente precisa ansiar por isso, por esse relacionamento com Ele, tempo de comunhão com Deus, né, Nori? É isso. É tempo de comunhão com o Senhor, a gente precisa ter. A gente precisa ter isso, a gente precisa priorizar isso, né? Precisamos voltar para isso. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, não sei se vocês já ouviram falar, de um pastor que foi com certeza a Erika já ouviu falar dele. Ele foi um dos grandes, eu acho, para mim, na minha concepção, avivalista, né, digamos assim, ali na Inglaterra, e eu acho que depois ele foi para os Estados Unidos, eu não consigo lembrar, mas o nome dele é Leonardo Ravenhill. E ele tocou muito o Reino Unido, né, na época dele. Você já ouviu falar, Érica?
Não, Leonardo? Leonardo Ravenhill. Acho que O livro dele que é bem conhecido, o livro dele que é mais conhecido se chama Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ok. Olha aí, a Nori conhece, né, Nori? Pronto. Já ouvi falar, a Beth falou, já ouvi falar. Eu estava ouvindo uma pregação dele. Ah, meu Deus, como, gente, eu sou apaixonada. Eu amo ouvir homens de oração falando. Mas homens de oração mesmo, né? Não é... hoje em dia tem muito barulho, né? Tem muita gente falando de oração, mas não vive, né? Infelizmente. Mas homens de verdade, sabe? De levantar mesmo de madrugada e de não dormir, de respirar a oração e de... Meu Deus, eu fico tão impactada com isso. Eu digo, Senhor, por favor, gere isso no meu coração. E ele A senhora conhece o estava pastor pregando Hernando Dias sobre... Lopes? Sim, já ouvi falar, mas eu ainda não... Eu acho que eu não vi ainda nenhuma pregação dele. Maravilhoso, homem de oração. Ele é um homem de oração mesmo. Maravilhoso. Hernando Dias Lopes. É porque eu ainda não ouvi pregação dele, mas eu sei que ele é bem conhecido. Eu já ouvi falar assim dele. Tô apaixonada. Nori, Mas é isso. a minha É isso, amiga, é bom, né? a minha amiga faz Aquece o teologia coração. com ele. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Aquece o coração da gente, né? Sim. É isso. Eu quero que meu coração seja sacudido, eu quero ser desafiada a isso, né? Então, o desejo do meu coração hoje aqui, nessa palavra, é que a gente seja desafiada a isso, que a gente não se satisfaça com uma vidinha. Gente, não, Deus tem muito mais pra gente, né? Muito, muito mais. A minha filha tá aqui, vai e volta. Deus tem muito mais pra gente, né? E a gente não tem que se satisfazer com uma migalhinha, não. A gente né? vive muito na superfície, né? Muito, muito superficial, e a gente precisa ser incomodado. O Espírito Santo de Deus é quem faz isso, viu? É Amém. ele quem faz isso, é ele que incomoda a gente, é ele quem diz assim, olha, vamos lá levantar, né? E aí, Deus está querendo se revelar, né? Então, o desejo do meu coração é esse, né? Que a gente possa permanecer nele com esse coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus diariamente, né? Olhando para ele, contemplando ele, bebendo dele, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, se alimentando dele diariamente, de Jesus Cristo, né? Sendo nutridas por ele. E olha, amém. Se a gente fizer isso, os frutos, eles simplesmente eles vêm, a gente não precisa se preocupar com nada disso, porque eles vão vir naturalmente para a glória do Senhor. Amém? Então vamos permanecer, meus amados, apesar de todo o barulho que a gente está ouvindo por aí, não vamos se satisfazer com esse tipo de palavra, não. A gente precisa, o Senhor, Ele nos chama para esse tempo, Ele está chamando, Ele está levantando o seu povo, levantando a sua igreja, Ele está preparando o seu povo, porque está vindo um tempo, o tempo da sua vinda está muito perto. Então, ele está preparando o seu povo, porque se a gente não se preparar, meu Deus, misericórdia, o que será de nós? A gente não suporta. Olha aí, eu já li sobre isso. Me confirmem aí, elas que têm videira. A Érica e a Nori. Eu já ouvi falar que a videira, nos seus primeiros anos, geralmente ela não põe uva. Porque eu já ouvi falar que ela precisa se fortalecer e os ramos precisam ficar fortes para quê? Para que ele consiga sustentar o peso das uvas. Sim. Não é isso? Exatamente. Ele precisa sustentar. A partir do terceiro ano que elas ficam perfeitas, assim, para dar muita uva. Exatamente. E não é só a videira, a cerejeira também é assim. Cerejeira também, não é? Olha 3 anos. Então, assim, E fala, quem planta tâmaras não come tâmaras. Porque ela vai demorar 30 anos, né? 80 para começar a dar. É igual jabuticaba. A jabuticaba, o pé de jabuticaba natural, não o agora que já está todo modificado, geneticamente enxertado. A jabuticaba demora 30 anos para dar jabuticaba. Mas ela dá durante 300 anos. Então, uma vez plantada, na casa
Na casa da minha avó tem 5 pés de jabuticaba. Esses pés foram plantados, eu devia, na época que eu nasci, eu era muito pequena. Porque eu me lembro já pequenininha, aqueles pés de jabuticaba ali. Até hoje, eles dão jabuticaba do chão até lá em cima. Enche todos os anos. Olha só. Mas Olha que quem lindo. plantou, não sei se chegou a comer. É isso. É assim, né? E assim é conosco. Tem coisas que a gente planta que não é pra gente, é pra geração que vem aí, né? É pra geração posterior. Mas a gente precisa plantar, né? Amém. Tá, independente, a gente vai colher, não é, Érica? Amém. Amém. Independente, a gente vai saborear ou não. A gente tem que plantar. A gente tem que plantar, porque mesmo que não seja para nós, alguém vai desfrutar disso, né? E é isso que a gente tá vivendo esse tempo, né? E é muito interessante isso. E o ramo, ele precisa estar bem firme, forte, para suportar o peso, né, dos frutos. Então, não adianta a gente estar fraco e a gente querer frutificar, porque a gente não vai suportar o peso. Não vai. Não vai suportar o peso dos frutos, né? E amém. Eu não vou falar mais não, senão a gente vai aqui até 10 horas da noite. Amém. Mas é isso. Eu falo muito, Érica nem Amém. subiu plaquinha aqui para mim. Faltam 10 minutos. Eu esqueci de estação. Tá vendo? Mas nós vamos